nos bancos luxemburgueses emitem cheques do próprio banco, que não, portanto, das contas das pessoas que lá têm. No Luxemburgo há segredo bancário, vou ser muito telegráfico. Há segredo bancário e aos clientes desses bancos, os bancos emitem cheques que não são do portador, mas são do banco. E um cheque de 150 mil euros do banco X passa a funcionar como se fosse uma nota de 150 mil euros. E então vão a um banco, depositam na minha conta e deixam ali um sarrabisco e perde-se e não se sabe quem é que foi o depositante. Bom, como é que isto se resolve? Eu também tive que descobrir isto muito rapidamente. Nós podemos, nas nossas contas, fazer ali um cativo de crédito, ou lá como é que isso se chama, que é impedir que depositem dinheiro nas nossas contas. Portanto, hoje, felizmente, ninguém pode depositar dinheiro nas minhas contas bancárias. Bom, mas há outros episódios deste género que, naturalmente, dão trabalho, dão maçada e implicam ir atrás dos advogados, aquelas coisas. Mas faço com gosto. Questões ainda conceituais, antes de passar a questões mais práticas. E uma foi aqui muito focada, que é a história do rouba, mas faz. O político rouba, mas faz. Aliás, havia um governador em São Paulo, que era o Adhemar de Barros, que na sua campanha eleitoral os cartazes diziam Adhemar de Barros rouba, mas faz. Pronto, ele assumiu isso claramente. Mas lá está. Era um Brasil que felizmente hoje já não existe. Felizmente para nós e felizmente para os brasileiros. O Paulo Maluf fez a mesma coisa a seguir e foi preso. Não foi preso nessa altura, foi preso naturalmente mais tarde. É verdade, e não podemos perder isso de vista, que há uma grande correlação entre a grande corrupção e a pequena corrupção. A pequena corrupção favorece a grande e a grande favorece a pequena. E nem vale muito a pena discutir qual é que está na origem de qual, porque senão é a história do ovo e da galinha. Passamos aqui horas e horas a discutir isso e não chegaremos eventualmente a alguma conclusão. Mas convém lembrar que os mesmos portugueses que fazem essas pequenas artimanhas, quando nós temos 5 milhões de portugueses lá fora e quando metidos em esquemas bem mais sérios, não fazem essas malandrices. Convém lembrar, por exemplo, no Luxemburgo, que ainda agora falei, que é o país mais rico da Europa, 25% da população ativa é constituída por portugueses que, de certeza, que lá não metem cunhas, nem deixam de pagar o estacionamento, nem nada disso. E, na minha opinião, mas não tenho dados estatísticos nem académicos para o fundamentar, mas é a minha opinião, a grande corrupção é que origina a pequena corrupção. Aliás, há um ditado português que diz ou há moralidade ou então comem todos. E, de facto, os pobres humildes, quando veem que tudo rouba, então vou roubar aqui um bocadito, e quando não tem mais hipótese, vão àquela última rácio da corrupção, que é meter uma cunha, quem já não tem possibilidade de fazer mais nada. Por isso eu acho que atacando a grande corrupção resolve-se o problema da pequena corrupção. Como é que se põe a justiça a funcionar? Mais uma vez, com vontade política, mas atenção que, bom, a solução para o problema da corrupção não existe, ponto final. Nem é isso que se pretende. Quem quiser resolver o problema da corrupção, é melhor desistir ou emigrar ou ficar deprimido de vez. Mas também não é isso que se pretende, não é resolver o problema da corrupção. É que ela comece a decrescer. O problema aqui é a tendência. O problema não é tanto haver muita corrupção, é ela estar a crescer. Porque se ela começar a decrescer, o problema resolve-se em 10 anos. Isto é como, enfim, quando nós temos um filho com febre, se ele tiver 39,5 graus e estiver a subir, é grave. Se estiver a descer, já não é grave. Eu vejo sempre isto nesta perspectiva. O grande drama de Portugal é que a corrupção cresce, cresce, cresce e não para de crescer. Porque no momento em que infletir e começar a decrescer, depois haverá uma dinâmica que faz com que cresça, como nós dizemos em matemática, exponencialmente. Quando eu começar a ver a corrupção a decrescer, penso, pronto, daqui a 5 ou 6 anos o problema está minimamente estabilizado. O grande drama é que a corrupção não só continua a crescer, como não se faz nada para que ela diminua. E, obviamente, as soluções têm que ser múltiplas e, no que tem a ver com a justiça, que foi uma pergunta concreta, tem que haver organização na justiça, grandes reflexões sobre a justiça, mas atenção, que há pequenas medidas que se podem tomar, aliás, eu tive esta discussão no Parlamento há 3 semanas, há pequenas medidas que podem-se tomar já e higienizam isto completamente. E digo-lhe já uma que bastava 3 deputados, 3 naqueles 230, lembrarem-se disso, que é nos crimes de corrupção e conexos, os recursos deixarem de ter efeito suspensivo sobre as penas. Bastava isto. Isto é uma lei com 2 artigos, que qualquer aluno de primeiro ano de Direito consegue fazer. 2 artigos, que é, neste momento, aliás, só em Portugal é que isto acontece, que é, quando alguém é condenado, assim, um cidadão, um pobre que rouba um supermercado é condenado, aquilo é uma sentença. Um rico que faz um crime de corrupção, a condenação em primeira instância é uma etapa como outra qualquer.
Saem dali, depois vão tomar café e tal, esperam que daqui a um ano haja uma nova etapa. É que nem chega a ser uma sentença. Isto até é um desrespeito pelos tribunais. Os tribunais de primeira instância são completamente destratados. Tem lá juízes, às vezes até há coletivos, é mais do que um. Tratam aquilo como se fossem os empregados da porta do tribunal. Que é uma sentença de primeira instância vale zero. Porquê? Porque os senhores, nomeadamente nos crimes de corrupção, invariavelmente recorrem. E depois recorrem, como sabem, da primeira instância para a relação, da relação para o Supremo, depois do Supremo para o Constitucional. Bom, já não vou falar do Isaltino e do Duarte Lima, que já é mais do que falado, mas há dezenas de casos destes. Portanto, com bons advogados, com a legislação que temos, e o que é que está mal aqui neste processo? É que os recursos têm efeito suspensivo sobre as penas, mas o mais esdrúxulo é que não tem efeito suspensivo sobre os prazos de prescrição. Ou seja, eles conseguem suspender a pena o tempo suficiente para prescrever. Pior que isto era impossível. Pior é impossível. É que o que era preciso era exatamente o contrário. Era que suspendessem os prazos de prescrição e não suspendessem as penas. Bom, se conhecerem 3 ou 4 deputados sérios, digam, se faz favor, para eu falar com eles. Mas tem que ser 4, não chega a 1. Tem que ser, aliás, acho que tem que ser 5 no mínimo. Se conhecerem 5 deputados que queiram propor este tipo de legislação, resolvia uma parte. Estou a falar de um pequeno exemplo, poderia dar mais, ou seja, não é preciso apenas grandes reflexões estratégicas sobre a justiça. É pequenas soluções que comecem a higienizar isto tudo. Porque é evidente que, apesar de todas as dificuldades, reparem, Portugal, hoje, seria diferente se, vou dar este exemplo, não é por eu ser ele, mas se amanhã de manhã Isaltino Moraes for preso, Portugal passa a ser, apesar de tudo, um país diferente. Pelo que isso significa, não é obviamente por ele. E se forem mais 5 ou 6, obviamente que a crise continua, tudo continua, todos os problemas continuam, mas sobretudo as pessoas não se sentem revoltadas e com vontade de vingança, que é aquilo que nós temos, e aí sim os cidadãos podem ser alvo de todo o totalitarismo. Essa é que é a questão. Porque reparem, hoje um desempregado que vê que não há emprego, o emprego, além disso, o governo aumentou o IVA, o que quer dizer que aumenta os preços. Aumenta os impostos, baixa os rendimentos. Com o aumento dos preços, baixa de rendimentos, falha de consumo, fecham empresas. Portanto, há políticas ativas de desemprego. Normalmente os governos têm políticas ativas de emprego. Este não. Tem políticas ativas de desemprego. E, portanto, aumenta o desemprego. Bem que as políticas vão ao contrário. E, além disso, pessoas como Isaltinos e BPNs, e não sei, as pessoas, obviamente, têm raiva e revoltam-se. E essa questão é de facto importante. 2 questões que eu não queria deixar de focar. As PPPs e a dívida. E a dívida, pela sua importância, se me dão aqui 3 minutos, é assim, nós não tivemos, de facto, um resgate. Aliás, a palavra resgate é a palavra inadequada para o acordo que Portugal, o Estado português, fez com, neste caso, com a Troika. O que nós tivemos foi uma coisa diferente. Quando o Estado começou a ter dificuldade de pagar os empréstimos anteriores à banca, então os banqueiros arranjaram maneira de garantir quem viesse a balizar o Estado e calçar o Estado para garantir o pagamento dos empréstimos anteriores. Portanto, a primeira razão que levou à assinatura do memorando de entendimento foi garantir o pagamento de empréstimos bancários. Que neste momento, no Orçamento de Estado de 2013, dos tais 70 e tal mil milhões de euros, a maior despesa, não tenho dúvidas sobre isso, vai ser pagamento de dívida. Pagamento de juros. O Serviço Nacional de Saúde vai custar cerca de 8 mil milhões de euros e a dívida vai custar a mesma coisa. Só com uma diferença, é que a execução da dívida é certa, a execução do SNS não é. E, portanto, provavelmente, quando fizerem as contas, bom, mas eu dou de barato, é igual. Isto é um orçamento, obviamente, descompensado. Um resgate é outra coisa, como há noutros países e como já houve. Qual é o objetivo de um resgate? Imaginemos que nós temos um amigo que gastou o dinheiro todo no casino e vem-nos pedir dinheiro emprestado. Nós vamos emprestar dinheiro é pelo viver, não é para pagar ao casino. Pois em Portugal o que se fez foi emprestar o dinheiro ao Estado português para pagar ao casino. É evidente que se ele gastou a fortuna toda no casino, ou o dinheiro todo no casino, tem que reservar uma pequena parte do que ganha para ir pagando alguma coisa ao casino. Agora o que não faz sentido é ir pedir dinheiro aos amigos para pagar ao casino e provavelmente ainda jogar um bocadinho mais. Foi isto que o Estado português fez. Portanto, nós não tivemos um resgate, nós tivemos um sequestro, que é uma coisa diferente. Ficámos sequestrados na própria dívida, o Estado português. Ainda por cima, com a agravante, que no momento em que foi assinado o memorando de entendimento, assinaram-se 3 acordos de... Portanto, o acordo de memorando de entendimento e 3 empréstimos.
cujos contratos ninguém conhece. Mas há alguma coisa que se vai sabendo. E, por exemplo, que a parte que foi contratualizada com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional, nem sequer foi em euros, foi num pacote chamado SDRs, para quem está dentro do assunto, que são euros, libras, dólares, ienes, e que tiveram esta pequena particularidade, com a flutuação cambial, desde maio do ano passado até setembro, até agora, até outubro deste ano, já foram ao ar, da flutuação cambial, 2 mil milhões de euros. Portanto, o empréstimo já não é de 78 mil milhões, é de 80 mil milhões. E andam eles a brincar com a vida dos portugueses. Por isso, é muito importante que esta situação de pagamento de juros da dívida, assim, enquanto os governos tiverem como primeira preocupação pagar esta primeira despesa do Estado, que é a dívida pública, não vamos a lado nenhum, até porque havia muitas formas de resolver o problema. Tem que haver vontade e, obviamente, enquanto os governos, este, o anterior e o anterior, e o anterior, e o anterior também, estiverem reféns do poder do Grupo Espírito Santo, do Grupo Melo, do Grupo Mota, etc., não há hipótese, porque é evidente que, no fundo, se é a raposa que está a guardar a capoeira, não vai criar grandes medidas de segurança para as galinhas. Este é que é o problema. E por isso, volto à questão que falei no início, enquanto não houver vontade de afrontar estes grupos poderosos, estamos a falar de dívida, muita dela foi paga a juros enormes em empréstimos anteriores, mesmo neste momento a taxa de juro é mais elevada do que devia ser, a taxa ponderada dos empréstimos contratualizados agora é 3,6 qualquer coisa, quando, se o governo português lançasse empréstimos internos com certificados de aforro, como houve em tempo, podia estar a pagar 2,5. E agora digam-me, qual é a razão que leva um primeiro-ministro, um ministro das Finanças, se pode lançar uma parte da dívida a 2,5%, opta por pagar lá 3,6%, já sem falar daquela que está a ser paga a 6%, não é? Já sem falar dessa. Que razão é que é isso? Qual é o motivo divino, ponderoso, que faz com que eu, que se posso pagar a 2,5%, pago a 3,6%? E pagam outra parte a 7%. É porque ele está refém, ele o Governo, ele o Ministério das Finanças, ele o poder político, refém dos indivíduos que de facto emprestaram a 6%, muito do qual foram buscar 1,5% ao Banco Central Europeu, e dos que emprestaram 3,6%. Esta é que é a questão. E enquanto não houver, de facto, e com agravante, como sabem, cada vez que alguém diz há que renegociar as dívidas, tem que se pagar, claro que tem que se pagar, onde é que está o problema? Alguém disse que não tem que se pagar? Tem é que se pagar de forma equitativa e justa. E tem que se pagar uma parte, porque eu recordo, por exemplo, o Equador, houve uma componente da dívida que era a chamada dívida odiosa, não vou agora aqui perder tempo com isso, que é toda aquela dívida que não foi devidamente investida no Estado português, nem sequer se deve pagar. Aqueles que ganharam com isso, que a paguem se quiserem. E o Governo do Equador resolveu esse problema muito facilmente, está resolvido, já há jurisprudência internacional, e era bom que esses tais advogados, que têm grande preponderância, nomeadamente no direito internacional, ajudassem a fazer isso. Há aí um escritório que é conhecidíssimo pela sua capacidade na área do direito internacional, que é o Quatro Casas, que era do professor André Gonçalves Pereira. Agora é evidente que não são os sócios que lá estão, como é o caso do António Vitorino, como é o caso do Paulo Rangel, etc., que vão resolver o problema, como é evidente. Arranjem advogados que defendam o Estado português e não advogados que se utilizem do Estado português. Esta é que é a questão. As PPPs, não queria deixar também de falar deste aspecto. As PPPs são, no meu ponto de vista, um dos assuntos mais fáceis de resolver em Portugal. As parcerias público-privadas foram deliberadamente vendidas como sendo um assunto muito confuso. Na primeira legislação das PPPs, há fórmulas em que, para se dizer 7, por exemplo, diz 7 mais x menos x mais y sobre 2 mais não sei o quê, no fundo aquilo quer dizer 7. Há fórmulas que são complexificadas de propósito. Aliás, eu tenho um colega meu lá na Universidade do Porto que já fez esse estudo e cada apresentar que é. Há ali fórmulas que, para dizer 10, dizem aquilo com 20 e tal números. Para quê? Para complicar, para dar a ideia que é muito complicado, para ninguém perceber nada, para ganhar dinheiro nos arredondamentos, que é uma parte em que se pode ganhar muito dinheiro, e por isso foi tudo complexificado. Apesar de todos os contratos estão feitos, e como é que eu acho que se resolve hoje este problema com coragem? Bom, sem coragem é deixar os senhores continuarem a ganhar dinheiro e o povo a pagar. Pronto, há essa modalidade que é que temos hoje.